Então, Paulo pediu para a gente conversar um pouco sobre trabalho em população de política e população de rua, né, aqui na cidade aí nos últimos 10 anos, mais ou menos. E eu sou assistente social da prefeitura, estou na prefeitura desde 2004, nessa temática, população de rua. Então, acompanhando de perto o que está acontecendo. E uma coisa que fica muito evidente é que em 2008 começa no estado a Operação Copacabana, que era o precursor do choque de ordem. Começa Zona Sul legal, Copacabana foi depois. Mas só era um nome diferente para a mesma coisa. Era o governo do estado que fazia isso nesse momento. E aí era o recolhimento já de... O governo do estado era Sérgio Cabral. Isso. Né? E era recolhimento, né, de crianças, de população de rua adulta, de todo mundo, de limpeza urbana, né, étnica, sei lá, não é ética não, mas enfim, de limpar, não podia ter pobre na praia. E quando o Eduardo Paes entra, em 2009, ele já em campanha, ele dizia que ia manter isso na cidade toda. Eu tenho um blog, escrevo sobre população de rua, e nessa época, nessa eleição, eu perguntei a todos os candidatos qual era a política deles para a população de rua. E o Eduardo Paes foi um dos que respondeu e dizia exatamente isso, assim, vamos ter atividades sociais nas comunidades, mas a gente não vai ser condescendente com comércio ilegal, população de rua, não pode ficar na rua. Ia fazer isso. 1º de janeiro de 2009, ele assume e começa o recolhimento compulsório, assim, de forma muito forte. Muito forte. 1º de janeiro mesmo, assim, feriado, primeiro dia de governo, diversos órgãos da prefeitura, guarda municipal, administração regional, subprefeituras, secretaria de assistência, secretaria de ordem pública que tinha acabado de ser criada, começam a desenvolver uma série de operações, né, de recolhimento, junto com o Lourdes, e começa a fazer aqueles arrastões e tirar todo mundo da praia. Final de janeiro, quer dizer, um mês de recolhimento, tinham sido levados para a delegacia, feito cerqueamento, para depois ser levado para o abrigo. E um dado interessante que, assim, associando diretamente, né, a pessoa em situação de rua como criminoso. Então, levava todo mundo para a delegacia. 93 pessoas, desses 7 mil e tantos que foram recolhidos, tinham problema com a polícia. Desses 93, metade, 50 mais ou menos, o problema com a polícia foi desacato à autoridade no momento do recolhimento. O cara, muitas vezes bêbado, foi recolhido à força, xingava o policial e era autuado por desacato à autoridade. Ou seja, se a gente considerar de fato quem tinha algum problema prévio, nem 1% das pessoas, meio por cento das pessoas que foram recolhidas tinha algum problema com a polícia. E eu lembro que, nessa época, saiu uma matéria do Congresso em Foco, do site Congresso em Foco, e falava em 20% dos congressistas com problemas com a justiça. E aí fazer esse tipo de associação da pessoa em situação de rua com criminalidade era muita forçação de barra, né? Mas, na verdade, a sensação que eu tenho é que quando esse pessoal senta na cadeira, na secretaria, na prefeitura, não está muito preocupado em resolver os problemas. Está preocupado em ganhar politicamente. E esse era um tema interessante, bom politicamente para boa parte da população. Ninguém gosta de ver alguém na rua. Então, seja por pena, seja por raiva, ninguém quer ver alguém na rua. Então, todo mundo apoia que aquelas pessoas saiam. Então,
tem um capital político importante aí, quem faz alguma coisa para tirar as pessoas dali, né? Eu acho que isso explica um pouco, não tudo, mas explica um pouco o porquê, mais tarde, em 2010, 2011, isso se aumentar bastante esse recolhimento, porque aí o negócio começou a ficar mais feio depois disso, né? Havia na Secretaria de Assistência Social uma gestão que estava comprometida no atendimento às pessoas e o resto todo da prefeitura brigando. Então havia uma briga dentro da prefeitura em relação a isso. Aí, ao longo de 2009, do metade do ano para frente, o prefeito pediu a alguns setores da prefeitura um projeto para resolver esse problema. Ele dizia assim: não pensa em dinheiro, vamos resolver o problema, o que vocês precisarem, a gente quer resolver o problema. E pediu isso para a Secretaria de Assistência, pediu isso para a Defesa Civil e pediu isso para a Subprefeitura da Zona Sul. Pelo menos esses três eu consegui identificar, que foram grupos que apresentaram propostas para o prefeito. A Defesa Civil foi conversar com fóruns de população de rua, porque não entendia nada do assunto, foi conversar com fóruns de população de rua para pensar estratégias. Eu participava do Fórum de População de Rua e estava na gestão da Secretaria de Assistência na época. A gente, na Secretaria de Assistência, também conversando com a sociedade civil sobre o que devia ser feito. Então, as propostas da Secretaria de Assistência e da Defesa Civil foram muito semelhantes, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Foram muito semelhantes. E a Zona Sul, a gente pode resumir a proposta deles como recolhimento em massa e grandes abrigos afastados do centro. Foi basicamente isso que eles fizeram. Então, tinha uma proposta que eles investiram quase todo o recurso da ciência em abordagem, né? Contratou um montão de gente, um exército de gente para poder fazer abordagem na cidade toda. A Secretaria tinha combis e passou a ter vans e grandes, né? Eu lembro que as combis, a prefeitura gastava R$1.000 e poucos por mês com uma Kombi, passou a gastar 10 mil com as vans, né? Os motoristas, muitas vezes donos das vans, ganhavam 2.500, né? Não sei para onde que ia o restante do dinheiro, mas era esse o convênio, né? E eram muitas dali. Acho que isso explica outra parte do porquê se investir nisso. E aí o prefeito botou as pessoas da Secretaria da Subprefeitura Zona Sul no comando da Secretaria de Assistência para conduzir esse processo, a partir do final de 2009, né? A partir de 2010, início de 2010. E depois cada um apresenta suas propostas, o prefeito bate o martelo que assim, vou colocar lá. Mas ainda tinha uma disputa. Aí até que houve um embate mais direto, assim, houve testemunhas de violência. Os educadores falavam isso toda hora, a população de rua falava toda hora das situações de violência, de agressão que existia. Mas aí algumas pessoas começaram a ver isso, mais fortemente, contestou a pessoa que comandava isso na Zona Sul. O apelido dele era Zeca, e ele dizia que o slogan dele era assim: agora não tem mais Zeca, agora não tem mais Eca, agora é Zeca. O Eca não vale mais, agora é Zeca. Era desse jeito o negócio, era o slogan dele da história. E recolhia as crianças, deixava no meio da linha vermelha, deixava solto lá em Campo Grande, no meio de um valão, soltava os caras pela cidade. Fora as agressões, fora muitas denúncias de assassinato que passaram a ocorrer. Eu conversei com alguns assistentes sociais, com algumas pessoas que trabalhavam nas emergências dos hospitais. Não foi um nem dois. As pessoas passaram a ter... falaram que assim, começou a chegar nos hospitais gente sem identificação, vítima de espancamento, que chegavam e morriam em seguida. Assim, uma coisa que não era comum e passou a ser comum. Então, o cara chegava, Souza Guiar, Rocha Faria, pessoas de alguns hospitais. E aí, assim, podia ter sido qualquer briga, porque a pessoa chegava espancada, quer dizer, não tinha uma identificação de que tinha a ver com adultas, em geral adultas. Esses casos eram adultos.
E ao mesmo tempo, a gente, pelo Fórum de População de Rua e outros canais, a gente começou a receber muitas denúncias dos moradores de rua, tipo assim, passou um carro preto aqui, passou uma van da prefeitura, teve uma operação, fulano sumiu, não voltou mais, e ninguém nunca mais viu. As pessoas que estão na rua muitas vezes somem, vão para outro lugar e ninguém sabe, você não tem muito contato. Mas a gente está nisso há 20 anos. E nesse período, coincidentemente, isso começa a ficar muito mais evidente, começa a aparecer com muito mais... E muita gente vendo isso acontecer, muita denúncia daqui e dali. Os moradores de rua não formalizam essas denúncias porque eles estão na rua, estão muito vulneráveis, então formalizar isso é quase um atestado de quase suicídio, porque vão ser cobrados depois. Então a coisa não avançava muito. A política na cidade, na prefeitura, na Secretaria de Assistência especialmente, mudou a partir de 2010, o secretário mudou, fecharam 300 vagas de abrigo de hotéis que tinham aqui no centro e se construiu o abrigo de Paciência, a 70 quilômetros aqui do centro, né? Um abrigo que chegou a receber quase 1.000 pessoas, né? Em parte do período que teve lá. A ideia do prefeito, Eduardo Paes, na época, ele falava isso, assim, dentro da secretaria, a gente ouvia isso dele. As pessoas estão na rua, aqui no centro, porque tem esses hotéis aqui. A gente tem que tirar esses hotéis daqui porque eles vão lá vamos botar eles lá longe, porque aqui não é lugar para esse pessoal ficar. A equipe da prefeitura dizendo isso não... Assessores dele falando isso. O secretário ouviu e falou isso pra gente, né? Fernando William, né? E aí a proposta era essa: vamos botar o pessoal para longe. E a gente falando, não vai funcionar isso, porque as pessoas não estão no centro porque o abrigo está aqui no centro. As pessoas estão no centro porque o dinheiro está aqui no centro, porque a renda está aqui, porque a capacidade dele sair da rua está aqui. Lá em Paciência, nem o povo que tem casa lá consegue trabalhar lá, quanto mais você botar alguém que está na rua. Não deu outra, né? As vagas foram para lá, as pessoas continuaram aqui no centro, agora não mais no hotel, debaixo da marquise, que piorou a situação, né? Ficou mais grave. E a violência aumentou muito, porque o prefeito referendou isso. Teve um episódio que eu testemunhei numa abordagem a uma equipe do Comitê Olímpico Internacional. Veio para fazer uma vistoria na cidade, tinha um roteiro para passar, e essa equipe da Prefeitura da Zona Sul ia fazer a abordagem não podia ter morador de rua nesse roteiro que o pessoal ia passar. E a gente da Secretaria de Ciência foi convocada a estar junto. E eu fui. De madrugada isso. Madrugada toda. E aí eu testemunhei agressões por parte do Guarda Municipal, por agentes por funcionários da Subprefeitura da Zona Sul. E impedi que isso continuasse. Fui no tal do Zeca, que era o que estava comandando a operação. Questionei ele em relação a isso. Ele tentou defender os caras. Não tinha como defender. E aí ele mandou que parasse e tal, naquele momento, mas aí a gente questionou, isso virou uma discussão dentro da Secretaria. Ele foi chamado na Secretaria de Ciência, o subsecretário Carlos Augusto chamou o Zeca para uma conversa, eu participei, e outras pessoas da Secretaria participando, a gente tentando assim, não dá para ser desse jeito, isso não vai funcionar. Não se chega a um acordo. O Zeca leva para essa reunião uma caixa de sapato com faca de cozinha, com um pedaço de caco de vidro, com uma tesoura, e dizendo para querer justificar que a população de rua era violenta, coisa que ele tinha encontrado com a população de rua. Eu falei, caraca, 1 ano e você só achou uma caixa de sapato? O que aconteceu, o que eu testemunhei foi o seguinte, 3 pessoas na rua, dormindo na calçada, na nossa de Copacabana, e passa a equipe, e aí vão um policial e 2 guardas municipais e arrastam as pessoas para dentro do ônibus. Os caras levantam assustados,
e xinga o policial. Aí ele vem abaixo do soco, trazendo o cara abaixo do soco. Né? Quando eu vi, eu fui para o outro lado da rua, falei, para com isso, que história é essa? Discuti com o policial, ofereci que a gente fosse para a delegacia, o cara, claro, não quis ir, né? O morador de rua para formalizar a denúncia. E deu uma confusão danada dentro do ônibus, porque quando o pessoal percebeu que tinha alguém do lado deles, o negócio quase que virou um problema mais sério, né? Um tumulto. E a consequência disso foi essa reunião que a gente foi cobrar dele que esse tipo de coisa não podia acontecer. E quando ele... Não se tem acordo, assim, a linguagem é totalmente diferente, cada um pensa uma coisa muito diferente. Ele sai da reunião e vai no prefeito. Naquele mesmo dia ele vai no prefeito. Né? No mês seguinte, ele assume formalmente o trabalho de abordagem dentro da Secretaria de Assistência. E uma outra pessoa ligada ao gabinete do prefeito vai assumir o trabalho, a gestão dos abrigos. E aí, especialmente o abrigo de paciência para começar, e logo em seguida seria aberto um outro em Bom Sucesso, que depois de tanta confusão com paciência, acabaram conseguindo, o Fernando ele conseguiu segurar para não abrir, que seria outro abrigão como se tem lá em Paciência. Então, assim, o prefeito, ouvindo um lado, ouvindo o outro, escolheu, né, a política é essa, vamos ter violência, porque ele sabia da violência, o prefeito tinha notícia disso, e escolheu colocar na gestão disso a pessoa que perpetuava essa violência, né, que foi denunciada em vários lugares. Tempos depois, essa história de levar as pessoas para o abrigo de paciência e as pessoas serem espancadas no caminho ou largadas no meio do caminho, isso a gente ouvia toda hora. Só que teve uma vez que 7 pessoas pararam no hospital Rocha Faria, um no CTI, depois desse episódio. Um vizinho lá viu, aí ele ligou para a ambulância foi, e aí essas pessoas chegaram lá no Rocha Faria nessa situação. E eu tive informação sobre essa denúncia, né? Outras pessoas tiveram informação sobre essa denúncia, isso chegou na imprensa. Quando a repórter ligou para a secretaria para ouvir da secretaria a posição dela sobre essa acusação de agressão, a secretaria nega. 2 horas depois, 2 horas e meia depois, 3 pessoas com os coletes da prefeitura vão ao Rocha Faria, perguntam assim para a assistente social da emergência do Rocha Faria. No dia tal, o dia que aconteceu, a tal da agressão, chegou alguém aqui vítima de espancamento, sem nome, sem nada. Chegou alguém vítima de espancamento, a pessoa já ficou assustada, que história é essa? Aí diz que não chegou ninguém e liga pra gente, para mim, porque eu trabalho lá em Campo Grande na abordagem, então, assim, trabalhava lá, quando a gente tinha que abrigar alguém, o argumento era que ia levar essa pessoa pro abrigo. A pessoa não estava com alta, não estava com nada, estava internado no hospital, e o cara chega de repente, coincidentemente, depois que a repórter liga para a secretaria, né? E aí, quem é que diz isso na secretaria? Quer dizer, isso não foi um educador que cometeu um excesso, é alguém da gestão lá que respondeu, que avisou e diz, ó, vai lá, porque queima por essa prova, porque a gente não é ingênuo, não é possível pensar que foi alguma coisa diferente disso, né? A assistente social me liga, por sorte, nesse momento, havia uma reunião na Câmara de Vereadores, com todo o movimento de população de rua, o Raimon estava lá, o promotor Rogério Pacheco estava nessa reunião, e uma série de pessoas estavam nessa reunião. Eles são avisados, aí todo mundo se mobiliza, entra em contato com a direção do hospital, segura o cara por lá, não deixa o pessoal entrar, eles ficam na porta do hospital até a noite, esperando sair, rodando dentro do hospital, procurando a pessoa. O cara que foi espancado, ele viu a pessoa entrar dentro da enfermaria verde, identificou que era um dos seus agressores da van, se escondeu, pediu ajuda para poder não ser identificado ali, a confusão, não viram que ele estava ali, enfim, tudo isso muito grave, e aí isso foi relatado, abriu-se inquérito em função disso. Isso, aí nesse momento o tal do Zeca é afastado, porque aí sobra para ele, porque ele acaba sendo afastado da condução disso. Certamente ele
se não mandou diretamente, ele referendou que esse tipo de coisa acontecesse durante muito tempo. E é uma pessoa colocada pelo próprio prefeito, diretamente pelo próprio prefeito. A partir daí, o Rogério Pacheco consegue que o Ministério Público consegue que a Prefeitura assinasse um termo de ajuste de conduta, né, e que se comprometendo a acabar com o recolhimento compulsório. Quer dizer, a partir daí, isso foi final de 2010, a partir daí significa 2012, a assinatura, toda uma negociação para que isso acontecesse, mas isso foi, porque aí você tinha provas, você tinha foto do pessoal, você tinha boletim de ocorrência, você tinha tudo, né? Teve inquérito, também, tinha inquérito na delegacia, tudo isso passou a ser formalizado. E aí, você fez o termo de ajuste de conduta, e isso deu uma parada. As denúncias começaram a diminuir, o recolhimento compulsório passou a dar uma diminuída. Isso já em 2012. Por uns 6 meses só. Depois, eu não sei o que é mais grave, a história mudou um pouco, porque em 2012 ainda, a gente parou de ouvir denúncias de que os próprios agentes da prefeitura, sejam os educadores é o nome que eles davam, né? Não educavam ninguém, mas sejam as pessoas contratadas na abordagem, né, da Secretaria de Assistência Social, com as vans da Secretaria, seja Guarda Municipal, seja a polícia, a denúncia o tempo todo era que essas próprias pessoas agrediam os moradores de rua. A partir daí, isso parou. Eles passaram a ser levados, continuaram sendo levados para o abrigo de paciência, e a gente começou a ouvir muitas denúncias, a partir dali, de que tinha muita gente morrendo pelo tráfico de drogas de Antares, que é dentro da favela, que é onde funciona o abrigo, né? As pessoas continuaram sendo levadas à força para lá, o pessoal já tinha cansado de ficar correndo, porque então chegava a van, então para não apanhar, tá bom, eu ia, pegava o trem e voltava, então melhor do que ir apanhando no caminho, de resistir e tal, o pessoal já estava cansado com isso, passaram aí mais tranquilamente, mas lá a gente começou a ouvir muitas denúncias. Existe um cemitério clandestino ali em Antares, como existe na maioria das favelas, na verdade, assim, dentro de uma fábrica abandonada, ruínas de uma fábrica abandonada que tem ali do lado, né, e que tem muitos corpos enterrados ali, muitos deles pessoas que estavam no abrigo, que foram para lá levados à força pela prefeitura, né. E essa situação, essa situação, parece que assim, o Estado começou a investir recursos para que o tráfico de drogas pudesse matar as pessoas. Era uma forma de extermínio também, se não era ele próprio jogando lá em Palmares, no valão de Palmares, começou a morrer o pessoal em Antares, né? Aí, 2013 muda a gestão, mantém-se o prefeito, mas é outro governo, né? Muda-se a correlação de forças, muda as pessoas, muda-se a gestão na Secretaria de Assistência. O Adilson Pires, vice-prefeito, assume a Secretaria de Assistência, começa a ter um ótimo diálogo com a sociedade civil, né? Ouve bastante a sociedade civil, começa a construir propostas juntos, mas nada disso se efetiva a partir dali, né? A partir de algumas conversas. A minha sensação era de que, assim, a hora que isso chegou para o prefeito, não, a gente não vai fazer isso, a gente vai continuar deixando o pessoal lá, não tem essa história, não vai trazer ninguém aqui para o centro, né? E aí a coisa esbarrou. Aí vamos fazer uma pesquisa, porque a gente não sabe o que fazer. Essa pesquisa até hoje foi paga, mas não tem resultado, foi publicado, né? E aí a coisa vai enrolando mais alguns anos e a coisa não caminha. E aí a prefeitura volta a fazer o que era uma coisa mais comum antes de 2009, vamos priorizar criança e adolescente, né? Vamos priorizar criança, deixa os adultos para lá, isso não é problema muito nosso e tal, e a gente não avança nesse trabalho com os adultos. Quando o Rodrigo Bettelin assume, em 2010, 2011, assume a Secretaria de Assistência,
essa bandeira do recolhimento compulsório de crianças tem um apelo muito forte, né? E aí se constrói, se ganha muito politicamente com isso, né? Vamos resolver o problema. E mesmo os adultos, assim, a gente está levando para o abrigo de paciência, o pessoal vai ser tratado lá, eles estavam morrendo lá, mas assim, a sociedade acha que eles estavam sendo tratados lá, né? E porque, de fato, não tem que ficar ali na Avenida Brasil, né? Eles não pararam ali na Avenida Brasil, eles foram levados para a Avenida Brasil, né? Eles estavam no Jacarezinho e foram levados pelas forças oficiais para a Avenida Brasil. Isso ficou evidente, todo mundo deve ter ouvido exaustivamente o RJTV falando, olha como é que eles são zumbis, não sabem para onde estão andando, atravessando a Avenida Brasil à toa, enfim. Como se alguém conseguisse atravessar a Avenida Brasil como um zumbi, né? Sem morrer. Podia ser qualquer coisa menos um zumbi. E ele vai para ali. Mas ele ganha muito politicamente, quer dizer, o Bethlen ganha muito politicamente ali com essa bandeira, a prefeitura ganha muito politicamente com essa bandeira, mas não resolve o problema, né? E todo mundo que trabalha com isso há muito mais tempo, que pesquisa isso, apontava o caminho é esse, e não se ouvia isso, não se ouve, na verdade, até hoje. Então, essa questão das operações, que era muito comum e que de uns anos para cá diminuiu bastante, começou a voltar agora, né? Na Zona Sul começou a ter mais operação de novo, né? Existe uma agenda já de operações, especialmente na Zona Sul, né? Há uma conversa de que esse abrigo que inauguraram, na Central, reinauguraram na Central do Brasil, né? Vai ser para poder receber essas pessoas da Zona Sul, né? Então a gente tem que estar muito de olho, porque a situação não está boa, não, né? As pessoas vão se cansando porque não investem onde tem que investir, não fazem o que precisa ser feito, e as pessoas continuam lá. E aí cada vez o número aumenta mais, porque elas não são cuidadas, o desemprego está grande, as pessoas estão caindo na rua, né? Tem uma disputa de sinal de trânsito hoje, você não consegue passar no sinal de trânsito sem ter meia dúzia de pessoas vendendo alguma coisa para ter algum dinheiro, então a coisa tá muito complicada. Eu queria só fazer um registro ainda, assim, de como é que é sintomático como é que a cidade não enfrenta essa questão de frente. O abrigo de paciência, desde que inaugurou em 2010, tem o mesmo diretor até hoje. Quer dizer, o atual diretor era o vice em 2010, mas está na gestão desde que inaugurou. É uma pessoa que desde 2010, desde a inauguração, dizia para os educadores, e isso eu sou testemunha, falo isso em juízo em qualquer lugar, porque tem sindicância sobre isso, assim, de que há declarações dele dizendo, assim, ele agrediu pessoas lá dentro, ele dizia para os educadores que era para agredir, né? Era o jeito de manter a ordem. Ele fez curso antes de começar lá no sistema penitenciário, para poder fazer o abrigo funcionar na base da violência, né? Essa pessoa continua dirigindo o espaço, entra secretário, sai secretário, ele continua dirigindo aquele lugar, né? Aí reformaram o espaço físico e agora ficou bom. Ficou bom como? O tráfego continua lá, as denúncias continuam lá, as pessoas continuam querendo ir para lá, né? E a mesma pessoa está nessa gestão, né? Então, não se quer encarar o problema, né? E é preciso mexer com essa situação, porque senão a gente vai continuar vendo gente morrer, a gente vai continuar vendo as pessoas as questões não sendo resolvidas, né? E, enfim, a coisa vai ficar feia. Só para a gente, você vai ter oportunidade de voltar a falar, mas vamos só escutar um pouco ela, e aí depois a gente fala do debate, e aí todo mundo tem a oportunidade de... Tá, jóia. Mas eu falo bem mais alto, né? Eu queria fazer um registro. Agradecer pela riqueza do seu depoimento. É raro. Sou Lídia, né? Sou psicóloga. Estou no Rio de Janeiro apenas há 3 anos. Desde que eu chego aqui, eu já venho trabalhando com população em situação de rua, num primeiro momento em Casa Viva, né, diretamente com adolescente que está em situação de rua e que também faz uso de drogas. E nesse momento eu trabalho num CAPS AD,
que atende a população da Zona Norte na área programática. A saúde divide em áreas programáticas, a gente atende a 3.1, que é composta aí pela Maré, Manguinhos, Complexo do Alemão, Penha, Vigário Geral, Jardim América, Ilha do Governador, Complexo do Alemão, não sei se eu falei, Jacarezinho já é de uma outra área programática. Enfim, assim, eu acho que tem algumas coisas, eu não vou ter... o Marcelo traz uma história, né, vivida, e entendo que vivida na pele mesmo, não é simples isso. Então, eu não tenho esse histórico no sentido de vivência, né? Mas a gente traz uma outra história, que é o momento atual aí. O CAPS AD, onde a gente trabalha, ele é um pouco uma resposta, uma tentativa de resposta do Estado à situação que aconteceu na Avenida Brasil, há um tempo atrás, onde uma pessoa é atropelada, uma criança é atropelada. E aí a política pública decide um CAPS AD para aquele território para cuidar dessa população. Eu preciso retomar um pouco a história, né? Assim, a saúde mental ela vem caminhando de uma saída de manicômio, né? Assim, a reforma é você abrir a porta, né? Sair da situação de exclusão. E o CAPS AD, ele é o símbolo principal e mais atual do que é sair de uma situação de exclusão, né? Do que é você construir espaços inclusivos para qualquer pessoa na cidade, no país. Acho que é importante eu trazer isso, porque isso marca algumas coisas importantes, assim, né? Por exemplo, quando na nossa política de saúde, principalmente em saúde mental, a gente tem algumas especificidades, isso vai dizer um pouco dos movimentos, né? Então, por exemplo, a gente tem o CAPS AD, que vai cuidar com uma propriedade maior de questões ligadas ao uso de álcool e outras drogas. A gente tem o CAPS, que não tem uma sigla mais específica, né? Que vai cuidar das questões ligadas diretamente ao transtorno mental grave e esses pacientes que vêm dessas longas internações. E a gente tem o CAPSI, que é o serviço de saúde mental orientado para criança e adolescente, né? Isso já causa uma questão para a saúde. Por exemplo, uma criança em situação de rua que tem alguma questão ligada à saúde mental, seja por uso de substância, seja por transtorno mental, ela já tem duas possibilidades. E aí a gente sabe que na política pública, quando você tem duas possibilidades, é pior do que você só ter uma, né? Porque vira uma questão quem vai cuidar desse público, né? Então, a gente tem algo importante a ser dito, né? Do quanto é difícil a saúde assumir o cuidado de uma criança ou de um adolescente que faz o uso de substâncias, e aí pensando, né, nesse público que fica muito na rua e vive a rua, e que o uso de substância nada mais é do que quase uma sobrevivência, não é possível lucidamente estar na rua com a violência que existe na rua, né? Você precisa, você sente frio, você toma cachaça, você está com medo, você vai usar alguma substância que esteja acessível no sentido de se proteger mesmo, de ser possível se manter vivo. Então, a droga também tem um outro efeito, né? Não é um efeito do prazer, é um efeito quase de sobrevivência para esse público. E não é uma coisa comum a todos, né? Mas é uma possibilidade mais acessível para alguns, assim, que possibilita algum espaço novo. Então, esse jovem, essa criança, ele já fica num limbo, que ele vai ser acompanhado por um CAPSI ou ele vai ser acompanhado por um CAPS AD. Essa é uma questão aqui no Rio de Janeiro, assim, se a gente for avaliar friamente, há um investimento mais potente a partir da situação da Brasil em CAPS AD,
isso, a rede se amplia, né? A gente vai ter aí CAPs, que eram CAPs 2, né? Então, que tinha um funcionamento de uma determinada hora a outra, se tornando CAPs 3, que passa a ser 24 horas. Então, assim, CAPs antigos como Raul Seixas passa a ser CAPs 3 e atender 24 horas. CAPs Paulo da Portela, Miriam Makeba, que são criados aí, né? São muito jovens, né? O Paulo da Portela, se eu não me engano, está fazendo 2 anos. O Miriam Makeba tem 3 anos. São CAPs bem novinhos mesmo, né? E, ao mesmo tempo, tem também a política da assistência que caminha ali pelo projeto das Casas Vivas, que era uma parceria entre a OS Viva Rio e a Prefeitura, que vai acolher, de alguma forma, esse público que não se encaixava em lugar nenhum. Então, assim, não se encaixa na assistência, no que tinha de dispositivo, e na saúde é uma dúvida de qual dispositivo é mais capaz de atender, porque aí tem alguns critérios que você precisa respeitar, né? Por exemplo, para eu receber um adolescente hoje no CAPS, num leito noturno, eu preciso disponibilizar um quarto só para ele e um profissional que fique disponível a ele, porque é um CAPS de adulto. Então, ele precisa ter alguma separação que proteja a infância e a juventude dele. Mas, ao mesmo tempo, esse garoto circula na cidade visto como adulto, tratado como adulto, colocado na vida como adulto. Então, tem aí uma contradição. Ao mesmo tempo, quando eu vou acessar esse jovem, e aí pensando na saúde mental, eu preciso de vínculo, né? Para eu tratar de alguém, essa pessoa precisa acreditar que eu possa ajudá-la de alguma forma, assim. Isso é o que a gente chama de vínculo, né? Ele depositar em mim alguma possibilidade de cuidado. E aí, para eu ter o vínculo, eu preciso que ele confie em mim. É a base de qualquer vínculo, né? Mas, ao mesmo tempo, judicialmente, eu preciso informar que uma criança e um adolescente está em situação de rua ou fazendo, né, o uso da substância não é a questão. Mas uma criança e um adolescente estar na rua é uma questão social. Só que, ao mesmo tempo, essa criança e esse adolescente, para qualquer outra política, muitas das vezes inexistente, ele não é cobrado dessa forma, né? Ele é cobrado como adulto. Aqui na rua ele tem que se comportar tanto no grupo que está em situação de rua junto com ele tem um papel ali que ele não tem essa construção, que também é uma construção social nossa, do que é a infância, do que é a adolescência. Tem alguma coisa... você escuta muito a fala, eu preciso arrumar dinheiro para minha mãe, eu preciso resolver alguma coisa, agora eu não posso, tenho que trabalhar. Não são falas de uma criança, nem de um adolescente da classe média. E aí, assim, eu não posso ter a mesma expectativa, nem a mesma regra geral para isso, né? Então, tem alguma coisa desse público que fica difícil o cuidado, porque por mais que você pense criativamente e que você construa recursos para atender esse público, ele já tem todo um contorno feito e que o exclui mais. Porque, na verdade, ele não cabe em lugar nenhum. Porque como eu posso me vincular a alguém que vai precisar dizer que eu estou na rua, sendo que a única possibilidade que eu estou vendo para a minha vida agora é a rua, né? E aí o agente do Estado passa a ser alguém que chega de uma forma mais ríspida, né? Não é incomum quando a gente chega, por exemplo, na Avenida Brasil, que é um trabalho que a gente faz lá com a população que vive lá. Quando tem criança e adolescente, eles já saem correndo. Porque a própria população de lá sabe que se tiver uma criança e um adolescente, pode levar outras questões para lá. Então, é alguma coisa que fica difícil o acesso, né? A lei, que era para proteger a criança e o adolescente, passa a ser o que exclui ela um pouco mais, porque tem uma rigidez dela que não flexiona para a questão individual mesmo daquele sujeito. Cada um é um lugar.
E isso traz algumas questões. A gente não se esquiva do cuidado da criança e do adolescente. A gente, né, no território da 3.1, a gente entende que o nosso CAPCI, ele tem condições mais frágeis para esse cuidado no território. Então, a gente tendo aí um CAPS que funciona 24 horas, com uma equipe um pouco maior, entende que é nosso papel, né? Ainda que seja compartilhando o caso com o CAPCI, entendendo que tem alguma coisa da infância e da adolescência que um CAPS-AD não vai conseguir comportar. Então, a gente usa muito o trabalho de compartilhar o caso. O caso é nosso, né? E aí a gente chama, quando o outro some, a gente convida a voltar. Quando a gente some, é convidada a voltar também, a participar desse pensamento aí, dessa construção desse cuidado. Eu acho que isso é importante colocar, porque isso, quando o Estado se coloca rígido nessa fala com a criança e com o adolescente que está em situação de rua, a gente, de alguma forma, está reforçando que ele está fora, né? Porque não é possível você construir uma política na marra, né? Você vai ter que... eu lembro quando eu trabalhei na Casa Viva, foi uma coisa que me chamou a atenção, que os jovens chegavam, topavam ficar lá, construíam uma série de propostas, mas no dia que vai para o baile, você pode dizer não, você pode trancar o portão, você pode se posicionar, ficar do lado. Tem alguma coisa que ele é jovem, né? Ele tem que poder também ultrapassar algumas regras, assim como qualquer adolescente faz na relação familiar, faz na cidade, enfim. Então, tem alguma coisa disso que impede ali, se você fica muito na regra dada, se você só fica nela, você não constrói trabalho com aquele jovem. Ele não volta, ele passa a não voltar, porque na verdade ele é mais um, né? Se você tem uma regra geral para todo mundo, ele é só mais um, não tem alguma coisa que me viu, que me enxergou ou que construiu alguma coisa a partir de mim. E aí isso faz uma diferença, né, no cuidado. Por exemplo, no CAPS, a gente tem alguns jovens que são atendidos por nós, alguns jovens bem jovens também, e que entendem o CAPS como um espaço de parada, por exemplo. Estou precisando dar uma parada, estou circulando demais, né? Porque tem algo da criança e do adolescente que é a energia, né? Um adulto, ele para, monta uma casa, monta... né? A Brasil, por exemplo, quando a gente passa ali na altura da Passarela 9, você vai olhar, a maioria são adultos, já estão cansados, né, de tanto andar, de tanto circular e tudo. Então, você monta casa, né? Aquilo ali é a casa deles, né? A gente precisa, num país onde as pessoas, o maior sonho é ter a casa própria, né? A gente precisa ter uma importância aquilo ali para eles, não é para usar droga. É uma parada, assim como eu vou para minha casa, essas pessoas também precisam ir para a casa delas. Mas o jovem, ele não tem isso, né? A criança e o adolescente, ele circula, ele dorme menos, ele tem mais energia, ele está na Brasil, daqui a pouco ele está em Copacabana dando um mergulho na praia, é um outro circuito que faz. Enfim, nesse momento, entendendo, né, esse momento atual político do país e a situação que a gente vem vivendo, tem algo que me grita, né, nesse processo, que é quando você pensa que uma criança e um adolescente precisa estar em algum lugar de proteção e você desagrega isso de entender que nessa cidade não há proteção em lugar algum, né? Ninguém está livre de ser violentado de alguma forma por alguma coisa. Então, isso já torna impossível a tarefa. Não é protetivo, porque não existe proteção tão concreta assim. A outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, enquanto saúde, é como você constrói um cuidado pautado no vínculo, pautado na confiança, sendo que, quando você vai montar um trabalho para esse público, você é atravessado por tantas formas de política. Então, por exemplo, a gente pensou em montar algo lúdico
para esse público, porque como eles fogem da gente com medo do que pode acontecer com o entorno deles, né? E eles são orientados a isso pelos adultos, então o nosso trabalho tem sido conversar com os adultos, que talvez não precise ser dessa forma, que a gente possa pensar outras estratégias para isso. Como que a gente pode construir, por exemplo, um trabalho lúdico naquele espaço que atraia essa criança, que, né, que faça ela ter ali um outro lugar de ser realmente criança, se eu tenho que cumprir uma regra para a proteção dela que não protege ela, né? É tudo contraditório, impedindo aí algum trabalho concreto mesmo. Então, a gente fica, né, numa proposta, recolhe, vai para a central, da central vai para algum abrigo, pensa se o caso, aí quando tem algum encaminhamento, ele sai, volta para a central. Começa o processo todo de novo, até ele fazer 18 anos. Aí, quando ele faz 18 anos, ele já não é mais problema do Estado, né? Ele é problema para o Estado, mas o Estado não precisa mais se responsabilizar tanto por ele. O CAPES vai atender todo esse público, desde, né, da criança, o adolescente, o adulto, o idoso. A saúde mental tem um compromisso com isso. É uma coisa recente para a saúde mental. A gente ficou um tempo, enquanto reforma, trabalhando mesmo a saída dos pacientes que estavam enclausurados em manicômios. A gente está vivendo uma crise mesmo em relação à reforma psiquiátrica, né? Nós estamos vivendo um momento que a política pública tem caminhado por outros lugares de tratamento na questão de álcool e drogas, não pela saúde especificamente, mas viés da assistência social, né? O próprio SENAD, com as comunidades terapêuticas, que entram tanto no lugar de abrigo, mas que em muitos lugares é colocado como tratamento. E aí o tratamento, eu não consigo entender cientificamente o que é um tratamento sem profissionais, assim, sem técnicos formados ou especializados. E isso, de alguma forma, vem possibilitando que essas pessoas circulem por novos lugares, que não do recolhimento compulsório nesse momento, mas de uma sedução que é compulsória quase, né? Que vem com a gente porque a gente é do bem, a gente vai cuidar de você, a gente vai tirar todos esses problemas, sendo que o CAPES tem uma posição quase contraponto disso, que a gente também é sedutor, né? A gente também tenta ali uma sedução para o cuidado, mas que no viés de se responsabilizar, né? O que é possível, o que não é possível, o que dá, o que não dá. Tem hora que é difícil mesmo a vida, né? E aí tem alguma coisa, você vai precisar falar dessa dor, desse sofrimento, num contraponto de ter comunidades terapêuticas com as portas abertas, muito rapidamente acessar e ser Deus a salvação. Eu não duvido que Deus seja a salvação para muita gente, pelo contrário, eu acredito que realmente salve, mas eu não acredito que isso possa ser considerado política pública, porque, na verdade, ela não é uma política que topa esse sujeito quando não dá certo, quando ele não consegue ficar abstinente. Ela é uma política de exclusão, porque a partir do momento que esse sujeito não consegue sustentar alguma coisa, novamente ele vai voltar para onde ele veio ou para um novo lugar onde ele vai precisar reconstruir tudo novamente. E essa questão da população que fica na rua, né, que está na rua, que vive na rua, que mora na rua, fica sempre um circuito. Da mesma forma, quando não tem o recolhimento, né, que eles podem se organizar na cidade. Você conhece os circuitos. Por exemplo, quando a Brasil está mais cheia, é sinal que a B2 está vazia, que a central está vazia, né? E aí, se a central está muito cheia, você vai ver que Madureira está vazio. Enfim, você já tem os polos da cidade. Teve uma situação de mudança, né, nesse circuito com a abertura da falência do Estado. Então, você vê um público novo em situação de rua.
acredito que não é o mesmo público que Marcelo deve passar na rua e a galera cumprimentar, né? Tem muita gente nova que nunca experimentou, que não é dessa mesma lógica de minha avó morava na rua, minha mãe morava na rua, eu moro na rua, né? O público que a gente tem acompanhado muito de perto é esse. São pessoas que têm gerações aí na rua. Hoje a gente tem encontrado pessoas que não, que tem a ver mesmo com uma falta de condição de sustentar a vida financeira, economicamente aí numa cidade cara, né? Enfim, eu acho que são os pontos aí da saúde que a gente pudesse pensar aí junto nesse momento, atualizando um pouco desse processo, né? Eu queria expor para vocês, e aí para os dois, essa é a minha visão de trabalho. Não precisa, minha voz é muito alta, eu gravo com facilidade. Mas minha visão de trabalho, de pensar isso, é que o trabalho de vocês é muito complementar, né? Um não opera sem o outro. Né? Eu acho que é só legal fazer um parêntese, que essa ação que Marcelo, né, escreve tão bem, causa um rompimento entre os serviços de assistência e saúde. Então, assim, tem uma gravidade que até hoje, para você fazer uma articulação, ela é desconfiada, né? Porque a saúde não quer estar próximo da assistência, porque vai que decidem um recolhimento compulsório, todo o vínculo que eu tenho com o paciente vai ser desconstruído, porque ele vai ser obrigado a estar. Quando o assistente social não sabe o que quer, né? Não é uma escolha dele, é uma direção do trabalho. Sim. Enfim, e aí a assistência também, né? Porque a saúde é muito moderninha, enfim, tem aí Não, mas aí, dentro dessa ótica de complementariedade, eu queria narrar uma situação que eu vivi, né? Eu fui o protagonista dessa situação. Houve um período na minha vida que eu fui chefe de gabinete de uma deputada estadual, em que o campo eleitoral dela era exatamente Santa Cruz, Campo Grande, eram um dos lugares. E eu tive a oportunidade de discutir exaustivamente com aquela população do entorno do abrigo de Antares, a questão de Antares especificamente, né? E uma coisa que evidenciava muito, eram duas coisas eram muito evidentes na rejeição da população do entorno, né, a questão do lugar do abrigo. Uma das questões era porque exatamente essa população que era abrigada lá passava a circular pelas comunidades, o que para eles dava um aspecto maior de miséria, e etc, etc. E outra questão era que esse lugar, esse abrigo, é um espaço que pouca gente sabe, mas era uma antiga escola de Senac e que tem vários equipamentos no seu interior que são equipamentos subaproveitados, como futebol, piscina, teatro e etc, né? E aí, a partir dessas discussões exaustivas, e inclusive com a própria Secretaria de Assistência Social, na época o Rodrigo Abel, né? A gente, assim, existem demandas ali naquela região, que é, por exemplo, existe uma escola, duas escolas públicas no entorno do abrigo de Antares, que não tem espaço de esporte para as crianças, não tem espaço de lazer para as crianças, né? Então, a gente pensou e propôs, foi uma proposta coletiva, de transformar o abrigo de Antares num shopping cultural, ou seja, num lugar onde teria-se atividades culturais promovidas pelas próprias comunidades do entorno, né? E, em troca, a prefeitura ganharia abrigos espalhados pela cidade para poder, que suprissem aquele número de vagas, para poder, ao invés de concentrar ali, ter abrigos espalhados a partir dessa pesquisa que a prefeitura, inclusive, estava falando sobre a distribuição de população de rua na cidade, e aí tentar fazer uma correspondência, né? Eu me lembro que ali em Laranjeiras tinha um antigo colégio ali, naquela rua que vai dar no Parque Guinle, que era um prédio que estava fechado, pertinho do Largo do Machado, e que era excelente para fazer um abrigo por causa da instalação do colégio, são salas separadas e tal. Oi? A rua do Posto de Não. É a rua paralela à Rua das Laranjeiras, é aquela... Tem o Colégio Éden. Esse prédio é um prédio quase em frente. Galo Coutinho, exatamente. É um prédio em frente. Bem, assim a gente arrumou, inclusive, patrocínio. A prefeitura não ia entrar, inclusive, por verba pública, né? Porque
ele tinha patrocínio de empresas interessadas em patrocinar este shopping cultural, até porque era véspera de Copa do Mundo, se não me engano. E aí, piscina para fazer natação e tal, convênio com a Secretaria Municipal de Educação das escolas, poderem usar esses espaços de campo, de piscina e tal. Veio uma ordem do prefeito que melou, né? Ele disse não a isso. Ele foi, pura e simplesmente, ele disse não. Não queria, né? Assim, aí mas o que melou foi o prefeito dizer não, né? Então, assim, isso para mim ficou estampado, quer dizer, e aí eu estou falando para mim, Paulo, né? Que não existe, a intenção era, como Marcelo tanto reafirmou, daquela política pública, não é que aquela política pública era consequência de qualquer coisa, não. É isso exatamente que se queria fazer, não era assim, né, era uma política pública que caminhava para isso, né, e queria... O que eu vejo hoje, né, é a mesma coisa, só que com outros princípios, vamos dizer assim, né, a partir de outras lógicas, mas no fundo é o mesmo lugar. Assim, acho que todos que estão aqui na sala sabem que o Rodrigo Bettelin, que era o mentor de toda essa política do Eduardo Paes, é o mentor da política da prefeitura atual. Eu queria, assim, ver com vocês dois, como é que isso está repercutindo no cotidiano do dia a dia atual, né? Essa política da prefeitura em relação a essa população, pensando no antes, Eduardo Paes, no atual, Crivella, né? Com essas poucas diferenças entre eles, que a gente tem um letreiro de religioso, mas para mim é só um letreiro, nada mais do que isso. Deu para entender o que eu quis colocar? Tem uma fala que está quase virando... Todo mundo repete na secretaria hoje, de assistência, de que assim, 2017 não começou. Parece que não aconteceu nada em 2017. Parece que a prefeitura ainda não assumiu a gestão. Mas no fundo não é isso. A prefeitura está aí 1 ano, as coisas estão acontecendo. Mas a fala é nesse sentido porque, assim, não existe uma direção, tipo assim, vamos fazer o que com esses abrigos, para onde que a gente vai, não se tem isso tá... O campo de discussão hoje, no 5º andar lá da secretaria, né, no gabinete, é quem eu vou botar em qual cargo, como é que eu ocupo esses cargos. Ninguém está discutindo nada da política. E aí e isso há 1 ano, essa discussão vem seguindo. Agora, finalzinho do ano, parece que esses cargos meio que são ocupados. O IPTU foi aprovado e se definiu quem é que vai ficar onde, né? A gente começa a ouvir de novo exatamente o que você está falando, a história da operação, começa a voltar a mesma lógica, porque até então não acontecia nada. As direções de equipamento não tinham uma diretriz, então cada um fazia o que queria, a coisa estava absolutamente muito solta. Agora começa a se fazer, vamos voltar a fazer operação, começando, claro, pela Zona Sul, né? Então, eu acredito que a gente vai voltar, se não tiver um freio nessa história, mais fortemente ao que estava acontecendo, né? Não é à toa que o Bettelin está lá apoiando, o programa de governo dele, e não mudou essa lógica. Quer dizer, você tem na ordem pública hoje um cara que, assim, é amado pela ditadura, o que ama a ditadura, o Amêndola, né? Pois é, né? E está lá... Torturador do secretário de Educação. É um negócio de louco isso. Mas está lá. E está conduzindo esse processo das operações que já estão voltando para a Zona Sul. E aí você não tem uma resposta
uma diretriz, quer dizer, no bojo dessa história toda, um montão de gente indo para a rua para defender volta à ditadura, para defender tortura, não é à toa que passa 2 caras e dá um tiro numa moradora de rua, que o outro taca fogo não sei aonde. Quer dizer, coisa que quem estava fazendo os agentes públicos, agora qualquer um passa e faz e tudo bem. Né? Tudo bem. Se não houver um basta para isso, se as pessoas não passarem a ser responsabilizadas, eu não digo só o cara que deu tiro, não. Os gestores, que estão deixando isso acontecer. Né? Qual foi o movimento da Fernanda, que foi assassinada, né? Moradora de rua agora, em Copacabana? Qual foi o movimento dos gestores contra isso? Nenhum. Quem brigou contra isso foi o movimento social. Né? Foi o Raimon, foi a Defensoria Pública. A Secretaria fez o quê? Né? Não se indignou com isso. Fechou os Passuelos, um espaço para atender mulheres grávidas e com crianças pequenas, situação de rua, usuários de droga. Funcionava. O caso acho que vocês todos sabem, né? O caso de uma jovem que passou um tempo lá e, em função do fechamento, voltou para a rua e acabou morrendo, né? Eu tive chance de conversar semana retrasada sobre esse caso na secretaria, com a direção do Equipamento Elos, antes de fechar, porque parece que parentes deles estavam lá em Campo Grande, então a gente ia entrar nessa história para tentar ver o que podia fazer em relação a essa família. A direção fala assim, do Espaço Elos, fala, as pessoas todas, isso foi conversado inclusive agora, segunda-feira, no Conselho de Assistência Social, publicizado, né? Não estou trazendo nenhuma informação. As famílias que estavam no Espaço Elos e que foram transferidas para o abrigo Maria Tereza, né? Todas saíram do abrigo Maria Tereza. E aí por que saíram? A metodologia é diferente. Essa é a conversa. Numa elas são acolhidas, na outra não. A briga é para quê, caramba? Aí isso é discutido dentro da secretaria, a direção geral ouve isso, não é comigo. Não acontece nada. Assim, não tem implicação nenhuma de que assim, a gente precisa resolver essa história. A gente tem uma publicação da própria secretaria de 2016, referente aos dados de 2015, do abrigo de paciência, em que, na conta deles, acho que vale a pena explicar essa conta, eles falam que passaram em 2015 700 e tantas pessoas no abrigo de paciência. O número certamente foi muito maior do que isso. Nos últimos anos, normalmente passam 20 mil pessoas no abrigo de paciência. A mesma pessoa repetindo, né? 20 mil entradas. Né? Mas eles contam só 700, provavelmente porque eles contam só aquelas pessoas que permaneceram no abrigo durante um tempo. A partir daí eles contam. Aquele pessoal que entra e sai, eles nem contaram. Mas tudo bem, desses 700 e pouco, ao longo de 2015, com milhões investidos ali naquele ano, com 200 funcionários, pagando queijo e presunto que nunca vai para a mesa do morador de rua, mas que chega lá em algum momento, 73 pessoas teriam saído do abrigo para as suas casas. 10%. Desses 73, 40 porque ganharam passagem para ir para outro estado. Sabe-se lá onde estão, se não estão na rua em outro lugar. Na verdade, voltaram para as suas casas ou foram morar em alguma casa aqui no Rio, 30 e poucas pessoas. Com milhões botados ali no ano. Aí isso é publicado e não se tem assim, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Não, tudo bem. Fecha esse abrigo. Vira um shopping cultural, uma vila olímpica, atende aquela população ali e faz exatamente o que você falou. Assim, isso tem se repetido a exaustão em vários momentos. Assim, é preciso ter abrigos pequenos. A lei diz isso, caramba. Aí você muda, põe paredes e divide um abrigo, diz que tem 48 pessoas no abrigo. Pelo amor de Deus. Né? Aí a gente está vivendo um momento que assim, está difícil de conversar. Aí o cara vai discutir a política de população de rua, tira a palavra gênero. Tira o gênero alimentício. Esse povo está onde?
que todo mundo com hospício. Tá difícil. Você estava balançando a cabeça, que eu estava falando, você quer fazer algum comentário aí? Posso fazer. Eu trabalho com saúde mental, né? Eu trabalho no CAPS. E aí eu estou escutando aqui a discussão, né? O CAPS, ele é um dispositivo que ele nasce no bojo da redemocratização, né? Do país. Ele nasce ali em 88, 89, e ele é um dispositivo que ele é criado para ser muito revolucionário, né? Porque a ideia do CAPS é justamente combater, frear e possibilitar um lugar social e comunitário para aquelas pessoas que eram sequestradas pelos antigos manicômios, né? Porque as pessoas eram literalmente sequestradas. Ali através de uma argumentação, né, de falta de lucidez, enfim. Ou hoje em dia ainda, né, o nosso público também é muito preso, né, muito encarcerado. Mas aí você perguntou um pouco como é que estão as coisas nesse momento, né? Eu trabalho num CAPS Álcool e Drogas que trabalha muito com população em situação de rua, né? Tem um pouco tempo de estrada dentro da saúde mental, enfim, né? Mas tem uma coisa que tem me preocupado muito, assim, que é a questão das comunidades terapêuticas. A gente tem tido aí, né, alguns pronunciamentos públicos, inclusive a nível federal, com relação às comunidades terapêuticas poderem passarem a ter financiamento público, né? São locais que trabalham a partir de uma lógica de abrigamento e abstinência, e alguns deles de cunho religioso, né, assim, neopentecostais. A gente tem aí alguns usuários que já passaram por esses locais, assim, as descrições não são nada interessantes, assim, são descrições bastante complicadas, assim, né, em termos de garantia de direitos, de garantia de cidadania, de direitos humanos, né, assim. E, concomitante a isso, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está vendo um desmantelamento da rede de atenção psicossocial, de saúde mental no Brasil. E, especificamente, eu posso dizer no Rio de Janeiro, porque nesse ano a gente passou a ter aí um desmonte mais efetivo, né, dos serviços, assim, através da falta de salários para os trabalhadores, o que gera uma desestabilização na vida das pessoas que trabalham, né, assim, a falta regular e cada vez maior de medicamentos que são importantes, assim, ainda, né, nesse acompanhamento. Diminuição de refeição, assim, né, por exemplo, de alguns alimentos que do valor nutricional, não a qualidade, isso, exatamente. E a gente passou aí por algumas tensões em que o serviço ficou quase ameaçado de fechamento, né, assim. É um serviço que corresponde a uma área de quase 900 mil habitantes. E que propõe um tipo de articulação em termos de saúde que é poder garantir, né, que a população em situação de rua possa acessar outros serviços de saúde básicos, assim, né, para poder acompanhar a saúde do corpo mesmo, porque essa galera não chega com facilidade nos hospitais, nas clínicas da família, né, assim, há uma dificuldade em serem recepcionadas, inclusive. Então, eu diria que estão sangrando aí um dispositivo que se propõe na garantia de direitos, né? Assim, o que a reforma propõe é justamente a garantia de direitos sociais, né? Assim, de cidadania, exatamente. E aí eu fico bastante preocupada, porque se no primeiro ano, né, desse governo atual isso já está acontecendo, o que vai vir nos próximos 3 anos, assim, né? O que vai acontecer no município do Rio? Eu tenho a impressão que a gente vai ter aí um avanço com relação às comunidades terapêuticas, e eu acho que a gente precisa olhar mais para isso.
Porque já teve uma declaração, inclusive, a nível nacional, aí, com relação a financiamento dessas... Que é esperada, que é essa galera longe do centro da cidade, né? Geralmente, as comunidades terapêuticas, elas se colocam em lugares muito distantes, de difícil acesso, fora da cidade, com comunicação precária também, então você não consegue acionar por telefone assim de uma forma simples. Você, de alguma forma, perde o paciente naquele tempo que ele está lá, porque você não tem uma rede, né? Ela não faz parte mesmo da rede de cuidado. E eu acho que ela vem responder um pouco a isso. Eu não sei se a prioridade para as comunidades terapêuticas vão ser só os usuários de drogas. Eu acho que ela vem como uma nova forma manicomial mesmo, se colocando. E aí eu acho que talvez esse formato novo seja muito na responsabilização desse sujeito como o único ator da sua miséria, né? E aí você precisa dar conta disso, né? E aí isso amarra o sujeito de um jeito. A gente está falando de um público que teve acesso a poucas coisas, né, do Estado. Assim, em sua maioria tem a ver com a segurança pública, com a polícia. Não é à toa que no CAPS a gente escuta de vários pacientes graves que a gente tem, que quando está em crise é para bater porque é o que faz ele parar. Né? Isso não é uma fala incomum. E aí, se a gente pensar o que aconteceu na vida de um sujeito, que ele entenda que quando ele está no maior sofrimento da vida dele, ele precisa apanhar, acho que que tem algo aí importante que a gente, né, precisa ver, assim, precisa olhar. Não, então, primeiro, assim, agradecer pelo debate, que é muito rico, né? Tem uma pergunta que eu quero fazer para cada, não sei se podem responder, mas para deixar e levantar mais ainda, provocar mais o diálogo ainda, né? Primeiro, assim, antes de fazer a pergunta, na tua fala, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é essa questão realmente do conceito da proteção integral. E como muitas vezes esse conceito, né, mal entendido, ou talvez a dificuldade de aplicar esse conceito está atrapalhando o objetivo da proteção integral, está excluindo mais do que está incluindo. Isso é um fato. Tem um grupo de pessoas pensando nisso, né? Então, eu queria até convidar todo mundo aqui, na semana que vem, dia 6, quarta-feira, às 14 horas, vai ter um debate no Viva Rio sobre esse tema. Tá? No Viva Rio, se alguém quiser depois eu cadastrar, me passar o e-mail, eu faço a divulgação direitinho. Mas acho que dá para todo mundo comparecer. Sexta-feira, 14 horas, no Viva Rio, para justamente debater isso. O que é a proteção integral da criança e do adolescente, como ela é entendida, como ela está sendo pensada na prática, vivenciada, né? E como a gente consegue fazer isso de tal forma que geralmente gere mais inclusão do que exclusão. Inclusive também para o próprio educador, porque o educador, em geral, é quem é a peça na cadeia que é penalizada, né? E aí, agora, uma pergunta para o Marcelo, porque ele falou da questão dos Espaço Elos, do debate lá, né? E a minha pergunta seria, onde foram parar as crianças do Espaço Elos? As mães foram para Maria Tereza, já não estão mais lá, pelo que foi dito. E as crianças? Foram parar essas crianças do Espaço Elos? E outra coisa, eu ia perguntar a você, que essa semana saiu, foi publicado amplamente nas redes sociais, que a Prefeitura do Rio de Janeiro concedeu a declaração de utilidade pública para a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a Associação Brasileira de Psiquiatria tem um posicionamento claro a favor da internação compulsória e contra a reforma manicomial. Então, acho que isso também conjuga com o que ela falou da comunidade terapêutica e tal. Como é que vocês estão pensando, né? O que vem por trás dessa declaração aí de utilidade pública? Está frente mesmo. Está bem claro. Expor um pouco, que aí a gente... Bom, em primeiro lugar,
Eu quero dizer que eu não tenho muito para falar, eu tenho muito para ouvir e para aprender. Mas a gente já está caminhando há um tempo nisso, eu acho que desde 2007, mais ou menos, através da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e mesmo que... E ficamos lá 2 gestões com a Margarida Pressburger, que é uma pessoa bastante conhecida, e nesse meio tempo... eu passei a atuar no ZANT, no Núcleo de Saúde Mental e Trabalho, porque a gente conseguiu criar um grupo de saúde mental e trabalho interagindo com o Ministério Público do Trabalho também para conseguir a estabilização de um número de cotas para a colocação e o acompanhamento de PCDs, de pessoas com algum tipo de deficiência, seja lá ela física ou transtorno mental, enfim, um trabalho bem grande que a gente fez, e eu voltei para ele há pouco tempo. Eu precisei, por razões de saúde grave, me afastar, mas, enfim, estou retornando. E me surpreende ver que, tantos anos passados, nós voltamos a falar quase que das mesmas questões, né? A religiosidade, o uso da religião para sequestrar o indivíduo e tentar convencê-lo de que ele é o responsável por aquela situação que ele vivencia, o silêncio das autoridades públicas, as dificuldades de aplicação das políticas públicas, porque elas são contraditórias no momento da sua aplicação, a questão do abrigo de paciência, que eu fiz a OAB, e eu representava a OAB na época, junto com a Defensoria Pública do Estado, uma turma legal com quem a gente trabalhou. Nós fizemos pelo menos 2 visitas lá, 2 auditorias lá, e mais uns 4 ou 5 abrigos públicos, e vocês conhecem muito bem abrigo, vocês sabem que tem diferentes tipos de abrigamento, ou é o 24 horas, ou é o que fica no abrigo aguardando até a passagem chegar para ele ser, teoricamente, mandado de volta para o lugar de onde veio, que a gente não sabe que lugar é esse, e os abrigos que recebem famílias, né? Nós tivemos, inclusive, durante uma época, uma secretária, se eu não estou equivocada, que ela tinha uma grande experiência na administração do zoológico aqui da cidade do Rio de Janeiro, que vocês devem lembrar muito bem. Eu não sei como é que ela conseguiu transpor a experiência dela no jardim zoológico com as pessoas, mas, de alguma forma, parece que conseguiu. Então, assim, é desesperador, porque é você trabalhar incansavelmente e não ter resposta. Então, quando o Paulo diz assim, a Nara quer falar, eu não quero falar, eu quero ouvir, porque falar eu já falei, e a gente já falou há muito tempo atrás. Essas questões que você levantou dos CAPs e dos CAPCIs que você levantaram, ela é gravíssima. E, junto com esta avalização da tendência da sociedade brasileira de psiquiatria, porque não é só uma tendência local, é voltar à Idade Média. É muito assustador. Quer dizer, quem leu Foucault aqui, quem pelo menos passou o olho alguma vez em Vigiar e Punir, pelo menos, que é a Bíblia, né? Se depara de novo com a mesma coisa. Vamos amarrar o cara torto lá no pedaço, lá no poste, porque o único jeito é ele ficar reto como o poste é reto, que era a teoria lá do amarra a árvore para ela nascer reta, né? Tem essas coisas. Então, assim, é muito assustador, e eu acho que a gente tem que falar, mas eu fico muito ansiosa, sabe, Paulo? Porque a gente fala, mas a gente tem que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Se aqui a gente vai fazer um relatório, se a gente vai atuar em outras frentes, se nós vamos chamar o Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, eu sei que está bastante envolvido, porque essa semana mesmo, ou logo no final da semana passada, teve uma reunião
com o Ministério Público do Trabalho, que foi provocado, eu não sei se você estava. Enfim. Então, é possível fazer? Sim, é possível. A gente faz assim o relato, né? A gente verbaliza, a gente conscientiza a sociedade que é assustador você passar embaixo da marquise da OAB e ali da Defensoria Pública, sexta-feira à tarde, garanto para vocês que é, porque eu passo e me sinto assustada. O Paulo ficou zangado quando eu escrevi isso. Mas é assustador, porque aquilo virou um grande dormitório e nem todos, principalmente de homens, e nem todos os homens que estão ali são pacíficos e nem todos os homens que estão ali não estão alcoolizados ou não estão drogados. Então, sim, eles abordam porque eles querem dinheiro para mais droga. Então, tem todo um contexto. Eu não estou dizendo que seja certo tirar o cara de lá, não é isso, por favor, não entendam assim. Estou longe de passar por isso aí, senão eu negaria toda a minha trajetória. Mas esta pode ser a justificativa que quem não está dentro da atuação usa ou recebe, né, para endossar determinado tipo de comportamento. Então, assim, temos que fazer alguma coisa, porque nós estamos há 7 anos falando da mesma coisa. Abrigo de paciência, a gente foi 2 vezes. Eu tenho os relatórios ainda, se vocês quiserem. Tá. Reinaldo perguntou onde estão as crianças lá do Espaço Elos. Eu confesso que não sei dizer, assim, não acompanhei de perto esse processo. Esse caso que eu falei da pessoa da jovem que faleceu, o filho dela foi para casa de um tio. Os demais eu não sei, não tenho essa informação. Mas queria pautar um pouco essa discussão, assim, ninguém mora na rua porque gosta. E investir numa política que contribua para que essas pessoas saiam da rua significa investir em serviço público de qualidade, concurso público, profissionais que vão permanecer ali, né? Na Prefeitura do Rio desde 2004, mas desde 2001 que eu já trabalho. 2000. E aí é preciso investir nisso, assim, de que as pessoas têm que ter concurso público, precisa ter políticas que continuem, que permaneçam, né, baseada em metodologia, em pesquisa, em estudo. E aí você consegue ir resolvendo. São problemas complexos, não são fáceis, você consegue ir resolvendo. Mas o que todo mundo quer é uma resposta imediata. Ninguém quer ver a pessoa suja na sua porta, né? Então, nem o próprio cara que está ali morando, ele quer ficar ali, né? Ele não escolheu num belo dia de sol ir morar na rua, né? Ele foi porque teve problemas. Está ali. Então, como é que se resolve isso? Ninguém tira ninguém da rua. A pessoa é que sai. Então, é a caminhada dela. Tem um tempo para isso. Uns vão sair rápido, outros vão demorar. Só que parece que não se tem esse tempo. E aí, à medida que não se tem esse tempo, você tem que... Aí fica aquela pressa, vamos tirar, sai daqui. E varre para um lado, varre para o outro, varre para um lado, varre para o outro. E você vai desmontando as políticas, né? Isso que ela estava falando, que você vai afastando as pessoas e você não resolve. E aí, se você parar e pensar, pegar alguns dados, vou terminar rápido. Em média, 20 mil pessoas por ano são recolhidas na cidade do Rio de Janeiro. Pelo menos isso era um dado de 3 anos atrás, nos últimos anos era isso. 20 mil pessoas por ano. Tem 15 mil pessoas na rua hoje, né? Então, 15 mil adultos. 15 mil adultos. 15 mil adultos. Adultos e idosos, né? Adultos. Idosos são muito poucos. Idosos são muito poucos. E crianças também não é muito, não. Fala em 17 mil. Número total. São pesquisas, esse número deve estar próximo da realidade, mas não dá para ter muita certeza dele. Mas o dado que a gente tem são 15 mil adultos hoje. Aí, se 20 mil
são feitos 20 mil recolhimentos por ano, todo mundo que está na rua já foi algumas vezes para o abrigo, durante alguns anos. E as pessoas continuam lá, e você continua aumentando esse número de pessoas na rua. Todo ano aumenta o número de pessoas na rua. Porque você não ajuda as pessoas a saírem, porque não se tem trabalho efetivo, e porque as pessoas estão desempregadas e começam a cair na rua. Então, assim, a gente está vendo, um exemplo mais micro, em relação a crianças. Tem uma central de triagem aqui no centro do Rio. E aí se discutia, deve se discutir ainda hoje, mas no tempo que eu estava lá na secretaria mais perto disso, se discutia muito fortemente assim, as crianças fogem do abrigo, essa direção não está direito, não funciona e tal, tem que resolver como é que é isso, foge. Você só tem condições de abrigar 30 crianças, passam 300 em 3 meses naquele lugar. Se elas não fugissem, fazia o quê com essas crianças? Ainda bem que foge. Né? Quer dizer, claro, é só uma retórica aqui. Mas assim, e aí fica nessa briga de gato e rato e não resolve o problema. Se a gente para pensar e começa a ter um trabalho efetivo, e aí você consegue, a cada ano, sem investir na abordagem, você tem que investir no atendimento. As pessoas não precisam ser buscadas, elas vão procurar o atendimento se você tiver um atendimento de qualidade. Você com 15 mil pessoas na rua, você só tem 1.000 vagas de abrigo, você não tem centro pop na cidade. Inaugurou um ontem que eu nem sei se vai funcionar como centro pop, de verdade, como está previsto na política. Né? Então, você não tem equipamento para atender essas pessoas. Então, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você investe de verdade nesses lugares, as pessoas vão começar a sair. Aí, se você tem 15 mil, aí no final de ano você tem 2.000 pessoas que saíram da rua. Ano que vem você consegue mais um outro tanto. Você começa a dar resposta a essa situação. Isso vai demorar alguns anos, você vai continuar vendo pessoas na rua, mas todo mundo quer acabar de uma hora para outra e aí não acaba, e aumenta. Né? E aí por que faz isso? A gente é burro? Não. Porque para cuidar disso, para fazer essa coisa mais fácil, mais imediata, isso dá dinheiro mais fácil. Você consegue, para me contratar como funcionário público, não tem como pegar a caixinha de mim. Não tem como pegar 10%, 20%, 30% meu salário e pronto. Não tem propina para isso. Agora, para os contratos que tem propina. Para a van que custa 10 mil, o cara que trabalha de verdade só ganha 2.500. Aí tem propina. E aí o pessoal ganha dinheiro. E aí você vende uma política fácil e você ganha politicamente. Aí mantém essas pessoas no lugar, para continuarem roubando mais. São bandidos. Todos eles. São bandidos. Né? Então, e a gente não enxerga isso. Né? A gente que eu estou falando da sociedade, a gente não consegue fazer com que o grande público ajude nisso, porque também a mídia não ajuda, a mídia pelo contrário, a mídia não pergunta coisas óbvias, a mídia não vê as coisas acontecendo, não pergunta, porque está junto nessa história, de alguma forma ganha, são aliados, né, nessa história. Então, não vai ser um governo que vai resolver isso, né? Se a gente não encontrar mecanismos de produzir informação para mostrar para as pessoas que não está resolvendo, né? Não sei como é que faz isso, estou tentando fazer há 20 anos, né? A gente não vai avançar, né? E o pessoal vai continuar sofrendo. Só complementar. Então, só esclarecendo, porque eu não sei se as colocações que eu fiz ficaram muito claras. O que eu quis ou pretendi dizer é que tudo que nós estamos conversando aqui é conhecido nosso, porque nós atuamos nessa área, mas não é conhecido da sociedade de uma forma geral. Né? Então, o trabalho, e tem muitos grupos de discussão desses temas, e eu conheço mais de perto os grupos da área de saúde. Então, assim, o que se precisa fazer, e eu acho que talvez seja um exercício que a gente possa fazer aqui, para que essa realidade real, apareça de alguma maneira. Porque não há interesse. Existem políticas públicas? Sim, existem. São suficientes? Não sei. Precisam ser atualizadas, provavelmente, mas é preciso que a sociedade entenda isso. Aqui
Na Câmara de Vereadores tem um grupo que trabalha com isso, mais um, acho. Tem outros grupos que trabalham com esses temas, mas tem que produzir alguma coisa que mostre para a sociedade que sempre vai haver morador de rua, porque essa não é uma situação que vai desaparecer, no mundo inteiro existe. Aqui não é diferente do resto do mundo, né? Agora, é preciso uma tomada de consciência, só isso. Enfim, eu acho que é um... Eu não sei se é mostrar que isso acontece ou como isso acontece. Eu acho que a pergunta é se essa sociedade tem interesse em realmente resolver essa questão, né? Porque resolver essa questão da população de rua exige um novo formato de sociedade. O caminho que a gente traça, né, numa sociedade de consumo, gerida pelo mercado, ela é uma política de exclusão. E aí as pessoas precisam suportar que a exclusão causa isso, né? Eu não sei se existe como a gente transmitir o que experimenta lá no cotidiano para que alguma pessoa que não tem interesse em saber, porque a lógica do mercado é outra, a lógica social é outra, se isso é possível, né? Eu acho que o que, para mim, hoje, eu entendo como possível é a gente garantir que as políticas públicas sejam implantadas. Isso pode produzir cuidado a esse público, não significa que eles vão deixar as ruas, porque isso, como o Marcelo bem colocou, é a escolha deles, né? Mas que eles sejam cuidados, que seja... não, você disse que tem alguma coisa ali, de estar ali, que eles só saem se for do interesse deles, né? É isso. É eles que têm que decidir. É isso. Isso. Mas eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque, na verdade, a população que está na rua é a resposta do sistema que a gente vive, né? Para existir o grande milionário, vai ter também a miséria, a pobreza, né? E isso faz parte desse circuito e precisa... Talvez eu não tenha que dizer do que essas pessoas são, mas talvez a gente precise dizer dessa sociedade, se isso está possível. Porque a gente não vai ter como cercar alguns espaços da realidade, né? A sociedade, né? De controle, de... Você circula, você pode estar em todo lugar. Desculpa, eu não sei seu nome, eu não gravei. Reinaldo perguntou, né, a respeito aí da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria e as entidades religiosas. Eu fico muito preocupada com uma associação do saber científico com o saber religioso, né? Isso sempre é muito grave. A Associação Brasileira de Psiquiatria já se posiciona desde o início da reforma como contra-reforma, isso não é uma coisa nova, dizendo aí de algo que a reforma psiquiátrica não conseguiu produzir, segundo eles. E talvez isso seja um entendimento dentro do que eles entendem como resolução, realmente a gente não produziu, e ainda bem, né? Porque o que a gente produziu foi reduzir o cuidado que exclui e aumentar o cuidado que inclui, né? É uma outra lógica, é um maluco podendo experimentar a cidade, que era uma coisa impossível há 20 anos atrás, né? Você imaginar de estar no cinema e ter um maluco do seu lado e você ter que suportar ali o mal-estar que, às vezes, a loucura provoca, porque é dele também por direito a cidade. Aham. Uma associação, de psiquiatras que ficam mais voltados a um tratamento mais de exclusão mesmo, né? Porque não é possível, para mim, que trabalho ao lado do Complexo do Alemão, dentro do Complexo do Alemão, pensar uma política de atendimento individual e
que vai ser assim, que não avalia o território, que não cuida da comunidade, do que é comunitário, que não entende que aquela pessoa faz parte de um espaço, né, de um território que influencia e atravessa ela o tempo todo. Então, é uma escolha mesmo. A gente vai continuar batalhando e firmando o pé que isso não é possível, que não é possível retrocesso, né? Tem alguma coisa que é necessário ser mantido. Mas tem alguma coisa aí que está se colocando e que é muito arriscado. E aí eu acho que a gente precisa realmente atuar, mas tem alguma atuação aí que eu não sei até que ponto é possível, visto o contexto atual. Assim. A gente está terminando. Eu não queria terminar sem algumas questões. Primeiro, Nara, eu acho ótima essa sua provocação, no sentido assim. E daí? A gente veio aqui, sentou, conversou e faz o quê? Né? Então, tem coisa que a gente pode fazer, sim, aqui de dentro e agora. A gente, Reinaldo, é assessor do vereador Raymond, que, dentre os parlamentares que eu conheço na cidade, tanto deputados estaduais quanto vereadores, é o parlamentar mais atuante nessa área. Né? Então, ele é, como vocês veem, nesse grupo de 10, nem 10 que somos, 3, 6, 7, ele é um dos 7. Né? E o que representa que ele é um dos 7 aqui e é um dos 7 também no outro grupo que tem ali na esquina, que o outro que tem não sei aonde. Todo lugar que eu vou, eu encontro o Reinaldo, embora todo lugar que ele vai, ele não me encontra. Né? Mas, então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Quer dizer, a gente pode, de alguma maneira, a gente tem como porta-voz nosso, com toda certeza, o Raymond, no sentido das demandas que a gente tem a apresentar para essa população e tudo mais. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, nós estamos aqui dentro do Ministério Público Federal não à toa. Nós estamos aqui discutindo essas questões não à toa. Né? Então, assim, na medida do que se concebe a atuação e é permitida a atuação, né, legal do Ministério Público Federal, a gente está aqui até para isso também, para provocar o Ministério Público. Né? Então, na medida que a gente possa, e esse é um desafio que eu faço para vocês, porque eu faço isso permanentemente, reunir provas que substanciem uma atuação legal do Ministério Público Federal, a gente pode fazer isso. Né? A gente pode, por exemplo, juntar um dossiê, de juntar provas no sentido de mostrar que verbas públicas federais estão sendo desviadas da sua atividade fim. Isso é algo que cabe ao Ministério Público Federal. Ou seja, se existem verbas que deviam estar sendo aplicadas no aparelho de saúde público e está sendo desviado para educação ou está sendo desviado para comunidades terapêuticas, isso cabe à atuação do Ministério Público. E aí a gente tem como provocar. Não sei se vocês sabem, existem grupos aqui dentro de atuação na área específica da saúde, em que, se a gente tiver como alimentá-los, com certeza a gente tem resposta. Nós já tivemos muitas respostas aqui dentro a partir disso. Né? Então, assim, e eu me coloco totalmente à vontade para intermediar essas relações e para alimentar. Assim, um dos motivos que é até por uma questão de cidadania, esse exercício de estar aqui nessa prática, para mim, faz parte do meu exercício da minha cidadania. Né? E uma outra coisa que eu queria colocar, e que isso eu acho que é para todos nós refletirmos, segundo, e Marcelo sabe bem disso, segundo os próprios moradores de rua, o que alimentou recentemente o número, a população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, não foi desemprego, não foi vontade própria, foram expulsos das suas comunidades, famílias inteiras, pela PM e pelos milicianos. Não foram expulsos por traficantes, ou por... não, pela PM, porque a PM resolveu montar polos de atuação, o centro de observação. Tiveram vários nomes absurdos e expulsavam, ninguém escalava. Aquela casa ali, a gente vai montar ali uma base de apoio, o nome oficial é esse, base de apoio. Expulsava aquela família e a família ia para a rua, avó, pai, não sei mais o que, vai para a rua e lá monta, e está montado até hoje. Né? Tem várias casas em comunidades que são
de moradores que se tornaram moradores de rua. E que alguns foram obrigados a sair com a roupa do corpo. Não tiveram sequer a oportunidade de entrar para pegar documento, né? Então, assim, o que produz violência no nosso Estado é o Estado. E isso tudo... A gente sabe, por exemplo, que não existe quantidade de droga a ser traficada que sustente só a compra de munição para travar a guerra que está sendo travada. A gente não precisa nem pensar nas armas, não. Basta pensar nas munições, né? O que se gasta de munição, a droga não dá lucro suficiente para alimentar essa guerra. E não é à toa que, final de 2017, ano véspera de eleição, né? O que está em jogo é poder, o que está em jogo é uma série de outras coisas. Então, assim, nesse seu chamamento, Nara, à realidade, eu acho que cabe também a gente dar um passo adiante no sentido de olhar por trás do que está da manchete do jornal, né? E a gente poder começar a pensar dentro desse ótica. Quer dizer, como é que faz, né? Como é que faz para determinados lugares terem tiroteio o dia inteiro? Quem compra essa munição? Essa munição não é de graça, né? Como é que chega lá munição o dia inteiro, para ter troca de tiro o dia inteiro, né? Essa pergunta, cadê essas crianças que estavam lá na Casa Elo? A gente sabe, né? Nós aqui sabemos cadê essas crianças. Cadê? Né? Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, assim, na medida que a gente tenha, e essa busca, pelo menos, né, de estar aqui, de estar refletindo, assim, não é à toa, hoje foi o menor público que nós tivemos esse ano aqui, né? Não é à toa. Todo mundo foi anunciado que hoje se debateria sobre política pública para atendimento à população em situação de rua. Quem vieram foram os que iam falar, os provocadores, além de você, na área do Reinaldo, que é a figura certa, né? Pedro, que é da casa, eles são da TV Zero e eu sou organizador. Os outros 3 são os debatedores. Não vem mais ninguém. Não é um assunto que interessa. Não é um assunto que interessa. Assim, política pública para a população em situação de rua, está aí o quórum. E está o quórum, assim, eu mando, em média, são em torno de 500 e-mails. Minha lista são em torno de 500 pessoas. E são 500 pessoas pré-selecionadas e que me autorizaram, e algumas me pediram para mandar os e-mails comunicando essas reuniões aqui. Ou seja, são pessoas que têm interesse em estar aqui. Por vários motivos, né? Vários motivos. Desde gente que está fazendo mestrado, doutorado, academia, profissionais de imprensa, ninguém veio, né? Então, assim, eu acho que esses dados a gente tem que lidar com eles, porque senão a gente não consegue comunicar, entendeu, Nara? Não, a gente vai ficar... Eu não posso deixar de provocar, porque eu sou uma pessoa inquieta demais. Então, eu acho, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta a gente procurar a resposta só na gente, a gente tem que começar a procurar a resposta no além da gente, né? Porque, assim, por que essas pessoas não estão aqui? Não adianta a gente achar que as pessoas não estão aqui. Não, elas não estão aqui porque não têm interesse. Mas é interessante, porque, assim, elas têm interesse em população de rua, porque já teve debate aqui, que o tema foi população de rua e tinha muito mais gente. Elas têm interesse em política pública, atendimento do usuário de droga. Teve aqui, ficou gente em pé para lá, né? Elas têm interesse em discutir o que é a questão da droga. Mas quando junta tudo no mesmo lugar, não tem interesse. E é por isso que eu acho que tem que ser feito algum tipo de movimento no sentido de dar visibilidade a esta situação. Mas não é questão de visibilidade. Assim, eu não tenho a resposta. Não, eu não tenho a resposta. Eu tenho, por exclusão, de dizer assim, pelo menos no meu cotidiano, né, o que eu já trabalhei em termos de empresa, de marketing social e tal. Não, olha só, vamos lá, só tentando fechar. A população que está mais exposta a doenças sexualmente transmissíveis é a de área de saúde. Em sua grande maioria, médicos. E que são mais expostos, hein? Médicos que atendem infectologistas, ginecologistas. Olha, então, não é falta de informação, gente, né? Hoje, o nicho profissional maior consumidor de drogas,
com nível de pós-graduação são da área de saúde. E é entendendo droga no sentido muito amplo da palavra, né? Não só, ou seja, pessoas que se drogam para estar acordadas, tomam cafeína em excesso, açúcar, fumam cigarro, tabaco. Então, não, isso não é falta de informação. Nenhum médico que está fumando cigarro não sabe que aquilo vai lhe dar câncer. Né? Nenhum médico que está tendo relação sexual sem camisinha não acha que ele, com o conhecimento dele, detectou se a pessoa, se a sua parceira, parceiro, tem AIDS, tem sífilis, qualquer coisa. Né? Então, não é... Os números são assustadores, né? Porque essas enfermidades todas que tinham desaparecido, como lepra, tuberculose, difteria, tuberculose, sim, óssea, tudo isso está voltando de uma forma... Sim, mas não é essa falta de informação. Não. Se fosse essa falta de informação, nenhum médico era obeso, nenhum médico fumava tabaco, nenhum médico tinha AIDS, tinha gonorreia. Não, não é. Não é. Né? Então, é uma outra coisa. Eu não sei o que é, mas é uma outra coisa. Outra coisa que a gente está falando de outra coisa. Não, do gênero humano, usando a espécie humana, porque também não é uma característica brasileira. Né? Se você, assim, a prostituição infantil, ela é mais praticada, não é no terceiro mundo. Não, é nos países de primeiro mundo. Assim, o adolescente brasileiro, o adolescente, pré-adolescente brasileiro, pré-adolescente africano, ele é muito valorizado no mercado de prostituição infantil, porque existe a fantasia de eles terem órgãos genitais grandes. E, por causa disso, eles, pessoas, crianças, eu chamo de crianças, que teve, mulheres, né, que teve a primeira menstruação até os 15, 16 anos, é o ápice da valorização no mercado de pedofilia e prostituição infantil. Por quê? Porque eles têm um órgão genital, biologicamente falando, que suporta a relação com o adulto e as características infantis ainda. Não tem pelo pubiano, não tem desenvolvimento de seio e etc. Isto não é no Brasil, isto não é no terceiro mundo, isso são nos países de Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, onde o nível de educação, de instrução, o índice de felicidade é altíssimo. É para lá que esses jovens são traficados. É para lá que esses jovens são mantidos em casas de família, em trabalhos escravos sexuais. Então, assim, não é falta de informação. Não é? Sabe aquele programa que você viu outro dia no Globo Repórter sobre a Dinamarca? Que falava sobre, falava sobre a sociedade perfeita? Pois lá, ela tá bom, mas é isso, é lá. Né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui, né? Ele está aqui explorando. Por isso alguma coisa, no primeiro momento que vem é isso. Será falta de informação? Será que a gente tem que conscientizar a nossa sociedade? Não, eu não sei o que tem que fazer. Você me desarmou, desestruturou a minha teoria da necessidade de mostrar. A única coisa que eu tenho certeza é que a gente não pode desistir. Agora, assim, por outro